Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves e hoje a gente vai conversar sobre o Pix e a disrupção nas transferências financeiras brasileiras com o Wellington René Silva, que é Head de Produtos da CIM Softwares e especialista em meios de pagamento. Tudo bom, Wellington? Seja bem-vindo aos Cenários. Primeira vez aqui com a gente, não é isso? Muito obrigado. Sim, primeira vez com vocês. Muito bem. Então, Wellington, eu gostaria de começar aqui a entrevista dos cenários, né? Pedindo para você avaliar o impacto do lançamento do Pix, né? Que foi lá em 2020, se eu não me engano, Isso. que foi num período muito atribulado para a economia, não só brasileira, mas também para a economia mundial, né? E falasse para a gente o quão representativo ele foi naquele contexto de distanciamento social e a necessidade que exigiu, né? A necessidade de transações financeiras mais ágeis. Bom, o Pix, na verdade, né, o Pix automático não, né? O Pix, no seu contexto inicial, ele começou a ser estudado muito antes do seu lançamento, né? Ele foi lançado, apesar de ter sido lançado em novembro de 20, os estudos começaram entre 2018 e 2019. Aliás, entre 17 e 18, né? Então, era algo que já era planejado, né? O Banco Central já vinha ali estudando uma forma de implantar um instant payment no Brasil, e ele acabou sendo implantado em meio a uma turbulência muito grande, né? Já estávamos em pandemia, afastamento social e tudo mais, mas ele foi abraçado muito rápido pelo brasileiro, né? O brasileiro, em meio a tantas notícias ruins que a gente estava tendo até então, veio o Pix como uma grande novidade, né? Uma ferramenta inovadora, diferenciada e sem custo. Então, até então, muitas instituições financeiras, elas oneravam o seu usuário com tarifas sobre TED, DOC, ou na demora da transferência desses valores, né? Apesar da TED a gente também achar que é um pagamento em tempo não real, mas em tempo bem encurtado, né? Um RTGS, mas ela não é porque ela tem janelas, né? Então se você fizer após um determinado horário, ela só cai no dia seguinte. O DOC, a gente sabia que ainda tinha limitação do valor, o extinto DOC. Então, eu acho que isso veio como uma grande novidade. O brasileiro conseguiu se bancarizar muito rápido. Ali abriram muitas vertentes para que ele pudesse se bancarizar. Então, caiu como uma luva, não só para o período em que a gente estava, porque aquilo facilitou transferência de dinheiro, né? Muita gente ainda utilizava lotéricas, usavam algumas outras lojas físicas e mesmo constando como um serviço essencial, muitas estavam fechadas ou com seu serviço limitado. Então, de repente, do dia para a noite, você consegue passar dinheiro em questões de segundos, 24 por 7 por 365 dias. Então, o impacto não foi somente na agilidade, mas um impacto social, né? A gente tem um crescimento aí gigantesco, né? 80% da bancarização que ocorreu no Brasil deste período até hoje é devido ao Pix. Então, o Pix ele foi uma ótima notícia em meio a tantas notícias ruins que nós estávamos vivendo naquela época. É verdade. E o Wellington conta para a gente quais são os benefícios econômicos que o Pix trouxe para o país, né? Além dessa questão da agilidade nas transferências, né? Tanto para consumidores quanto para as empresas, né? Porque a gente vê também, né, que as empresas utilizam muito o Pix. Uhum. E quais foram os impactos positivos dessa modalidade no crescimento do PIB e na redução da informalidade financeira aqui no Brasil? O benefício que o Pix traz é justamente não só na agilidade, mas no custo, né? Então, hoje, uma empresa que ela utiliza ainda o boleto como um meio de pagamento, ela paga aí em torno de 6, 7, 8 reais, uns mais, outros menos, mas mais ou menos nessa faixa de preço. Você tem que registrar, você tem que pagar o interbancário, alguns têm que imprimir, mandar pelo correio. Então, é uma grana boa aí que ele economiza fazendo o envio de um QR Code e conseguindo também colocar as mesmas informações de um boleto no Pix. Então, para as empresas, respondendo um pouco de trás para frente aí, para as empresas, o impacto foi receita na veia, né? Pô, imagina, vamos supor, um cara que emite aí 600 mil boletos.
Ou uma administradora de condomínio, que ela é obrigada a emitir boleto, ela emite 600 mil boletos por mês. Faz 600 vezes 8, vezes R$ 6. Então, o cara está economizando uma grana violenta, né, em relação a isso, mandando via QR Code ou link de pagamento pelo Pix. Então, para as empresas, a economia foi o ponto mais vital, e aí o recebível, porque ele recebe em tempo real. O boleto demora de 5 dias para compensar, né? Hoje em dia tem a modernização da cobrança, né? A Febraban, juntamente com a antiga CIP, estão implantando isso. Alguns dizem, de um dia para o outro está compensado, mas eu paguei boleto da escola das minhas filhas essa semana que passou, na sexta-feira, até agora não compensou. Então, assim, a gente ganha em agilidade. E do brasileiro, ele deixa de pagar tarifas, né? A instituição financeira deixa de ter um produto em que ele fica pagando tarifas, e aí é óbvio que as instituições financeiras tiveram que se desdobrar para conseguir uma outra fonte de receita em relação à transferência de fundos, mas para o brasileiro não pago tarifas, eu faço quantos Pix eu quiser, eu tenho, em média, o brasileiro tem 6 chaves, então cada brasileiro tem 6 chaves, né? Então é uma média alta. Chave Pix, né? Então você imagina, tem mais de, não é mais, são mais, porque a gente tem aí em média 170, 160 milhões de brasileiros economicamente ativos. A gente está falando de 860 e poucas milhões de chaves, então a média aí sobe para quase 7 chaves por brasileiro, chaves Pix por brasileiro. Então, isso é um aumento muito grande. E para o PIB, é uma movimentação gigantesca, né? Porque muitos estão utilizando produtos financeiros via Pix, Pix parcelado, Pix agendado, entre outros. Pagamento via Pix, então você tem um aumento de receita, as empresas investem mais em tecnologia, investem mais em recursos, ou simplesmente tem um aumento da receita, não querem investir em mais nada. Você movimenta melhor a economia, porque se você for comprar hoje num varejo uma televisão, por exemplo, pagando no Pix, você tem aí quase 10% de desconto. Né? Então, os descontos que vieram com o Pix, por ele ser um pagamento instantâneo, por ele ser algo ágil, é muito grande. Então, as vantagens, elas tendem a fazer com que o PIB e a economia cresçam no país também. E o Pix, ele tem sido amplamente, ele foi um sucesso aqui no Brasil, inquestionável, né? A gente não tem o que falar sobre Não. o sucesso do Pix, né? E agora, em 2023, ele foi o meio de pagamento mais popular do Brasil, de acordo com os dados da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que você citou na resposta anterior. E aí eu te pergunto, a que se deve essa ascensão e como a adoção do Pix tem influenciado a dinâmica do comércio e dos serviços aqui no Brasil? Bom, os pequenos comércios são os que mais recebem por Pix, se a gente for ver, né? Então, assim, por que se popularizou? E, assim, não é uma média baixa, o ticket médio. Quando a gente fala ticket médio, é a média que se tem de valor por Pix enviado. O ticket médio, ele não é baixo, ele é acima de R$ 400. Mas isso se dá também por conta de alguns pagamentos, transferências, né? Por exemplo, se você for fazer uma manutenção no carro, ele não vai dar menos de R$ 1.000 hoje, uma manutenção no carro simples. Então, o cara faz por Pix. O cara tem a grana ali, ou faz um parcelamento por Pix, ele vai fazer por Pix. Mas, voltando à sua pergunta, os pequenos comércios são os que mais recebem por Pix. Então, não só a formalidade, como a informalidade, ela também tem sido impactada positivamente. Se você for hoje aqui na rua e for comprar bala do rapaz que vende bala no ponto do ônibus, ele fala, paga no Pix, né? Falando um pouco até da nossa realidade, a realidade do nosso país, ontem eu estava perto da minha casa de carro, uma moça levantou uma placa de me ajudem, eu preciso de dinheiro, e embaixo tinha uma chave Pix. Então, os comércios abraçaram bem a chave Pix, por quê? Então, se você fizer um Pix agora, nesse exato momento, ele vai cair daqui a alguns segundos, né? Daqui 7 segundos. Se você fizer um Pix agora, uma transação de cartão de crédito agora, ela vai cair daqui 30 dias na mão desse comerciante. Então, olha a agilidade que ele ganha. E aí, o que vai acontecer? E pelo amor de Deus, eu não estou falando mal dos adquirentes. O cartão de crédito ainda é um bem necessário no Brasil. Mas o adquirente ele vai falar o quê? Ele vai ligar para você e falar assim: poxa, você não quer melhorar seu fluxo de caixa? Faz uma antecipação de recebíveis.
ele já te mordeu 3, 4% dessa transação de cartão de crédito. Ele vai te morder mais 9%. Né? Então, o Pix não. A não ser que ele faça diretamente com o seu adquirente, se ele fizer de forma direta, utilizando uma chave Pix PJ, que pode ser as mesmas, exceto a diferença entre CNPJ e CPF, ele vai receber em milésimos de segundo na conta dele. Então, assim, o impacto para o varejo, o impacto para o comércio formal também foi grande. Porque ele deixa de ter gastos. Imagina aí, você está 3, 4, 9, 12% do seu. Você faz uma venda de R$ 1.120, fica para o cara, fica para o adquirente. Se você fizer uma compra de R$ 1.000 no Pix, você der 5% de desconto, você está mordendo menos da metade do que você entregaria na mão do adquirente e ainda sai com um produto bem vendido, um milésimos de segundo na sua conta. Bem mais prático. E como que o Pix se compara a outras modalidades? Aí você começou a falar sobre a questão do cartão de crédito. Então, eu gostaria que você fizesse esse comparativo, né, entre o Pix com TED, DOC, os cartões de crédito e débito em termos de custo, velocidade e É, conveniência para os usuários. a DOC já não existe mais, né? A DOC ela foi extinguida esse ano. Mas em relação à TED, eu acho que quando você pega os demais meios de pagamento, a gente não pode desprezá-los. Tá? O Pix ele veio para ser somador, agregador, e não destruidor. Tem muita gente que fala que ele é um dragão que sai cuspindo fogo e queimando todo mundo. Então, tem tipos de transações que talvez com o Pix automático, e eu acho que a gente vai falar um pouco dele mais para frente, mas algumas transações que são feitas por cartões de crédito, elas poderiam ser substituídas. Eu acho que o maior impacto foi, de fato, na transferência de fundos, né? E o próprio EMU, o próprio dinheiro físico. Ele foi o maior concorrente do Pix e foi ele que teve maior queda. O objetivo do Banco Central em fazer isso foi, de fato, economizar com a produção de dinheiro físico, moeda. Né? Você pode ver que hoje eu, por exemplo, desde o Pix eu não ando com dinheiro na carteira. Eu não tenho dinheiro na minha carteira. Né? Às vezes eu tenho assim, no console do carro ali, algumas moedinhas, mas eu, né, não tenho. Porque hoje até aqueles brinquedos que você coloca a moedinha hoje, você já faz por Pix ou por cartão de crédito via aproximação. Então, assim, comparando ele aos meios de pagamento, os mais impactados foram de fato os de transferência de fundos. Porém, o Pix ele é um pagamento imediato. Ele é o verdadeiro delivery to payment. Então, assim, você comprou, pagou. Ele cai na mesma hora na conta. Então, dificilmente você consegue cancelar uma compra via Pix. O tanto que o Banco Central teve que fazer mecanismos para que você conseguisse recuperar alguns valores, e não são todos que são recuperáveis, mas para você conseguir recuperar valores através de um mecanismo especial de devolução. Mas a TED, por exemplo, você consegue cancelar. Se você mandar uma TED agora, você consegue. Então, quando você pega e compara os dois produtos, o Pix tem um ticket médio ali de R$ 400, a TED tem de 15 mil. Então, o volume financeiro da TED ela é mais alta, porque você vai pagar um salário, dificilmente eles vão fazer isso por Pix, eles vão fazer isso por transferência via TED, TEC, porque ela é mais segura. Não no sentido de, então quer dizer que o Pix é inseguro? Não, o Pix não é inseguro, mas se você mandar um valor errado, né, então, vamos supor, eu preciso pagar para a Kélia R$ 100.000. Posso fazer por Pix? Posso. Mas e se eu errar e mandar para a irmã dela, ou para o irmão dela, ou para o vizinho dela? O que eu vou fazer? Eu vou bater na porta dele, devolve meus R$ 100.000 aí, pelo amor de Deus, que é da Kelly. Ele falou assim, eu tô fora, tudo Eu, bem, isso é inclusive, te ajudo crime. a pedir, viu? Não, mas isso é crime, é apropriação indevida de débito, é crime. Tá? Você não devolver, deixa bem claro para todo mundo que tá assistindo a gente, é crime. Você recebeu um Pix indevido, não sai gastando, devolve, porque é crime você ficar com esse dinheiro, você pode ser preso. Inclusive, foi muito Mas, bom você tocar nesse assunto, né? Porque a gente vê muitos casos de pessoas que fazem o Pix errado e a pessoa que recebeu o Pix não quer devolver o dinheiro, ela se é, apropria desse dinheiro que não é dela. deve, Então, muito bacana você ressaltar esse ponto, né, aqui para a nossa audiência, né, para ficar ligado, caso receba um Pix, né? Já sabe que é crime, é uma apropriação indevida que você está tendo no dinheiro que exato. pertence a outra pessoa. Então, você pode ser autuado, você pode ser preso, você pode ser julgado. Eu sou réu primário, perde no Brasil.
o seu direito de réu primário, que você vai ver que delícia, que depois qualquer processinho você é preso. Você passou no bafômetro, pegou, você é preso. Então, estou avisando porque eu sou um cara legal. Mas, enfim, você tem essa segurança na TED, porque se você mandar indevidamente para algum lugar, você liga no banco, cancela, o banco consegue fazer o cancelamento antes do envio ou rastrear esse valor, fazer a devolução. Então, muita gente, a gente teve hoje, obviamente, o Pix mais alto que teve, se eu não me engano, foi de R$ 1 bilhão. É dinheiro demais. Eu nunca vi isso na minha vida, nem de longe. Então, Nem assim, eu. você já viu, vai, cara, você já viu. Só de like no Instagram você já tem por aí, vai. Mas, brincadeiras à parte, o Pix ele tem sido utilizado bastante, mas a TED não morreu. Ela ainda é um instrumento muito valioso. O boleto, ele sofreu bastante também, né? Existe o Pix Cobrança, que é uma solução muito similar ao boleto, né? Porém, ele é um Pix. Se você hoje pegar... vou falar pela cidade aqui que eu moro em Barueri, né? Aqui nós temos uma concessionária que ela manda a sua conta de energia com código de barra e um QR Code. Você tanto pode pagar pelo boleto, quanto pode pagar pelo Pix, que também é um boleto. Tem informação de juros, tem informação de vencimento, tem o seu nome lá cadastrado, o seu número para ele reconhecer que foi você quem fez o pagamento, tudo bonitinho. No mercado, o mercado tem chamado isso de Bolepix. Né? Nós aqui na CIM, nós chamamos ele de boleto híbrido. Então, nós também fazemos esse trabalho aqui dentro. Então, hoje, a desconstrução do boleto, ela está começando a acontecer em prol do Pix. Né? Vai chegar o Pix automático, que vai substituir o débito automático, não sabemos quando, mas está previsto aí o Pix garantido, que vai tentar substituir algumas funções do cartão de crédito, mas ele ainda é um concorrente desses meios de pagamentos, e não que isso seja ruim, porque é tudo do mesmo, né? Tudo mesmo farinha ali, mas ele é um cara que também caminha junto, ele complementa os outros produtos, né? Então, o cartão de crédito hoje que queira fazer um recebimento mais ágil, o emissor do cartão de crédito, ele manda um boleto Pix. Para ele vai ser muito mais vantajoso. Né? O que você não consegue comprar com o Pix, né? O Pix parcelado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui como meio de pagamento. Por que é mais vantajoso você, cliente, usuário final, usar o cartão de crédito ao invés de um Pix parcelado, que é ofertado hoje em dia? Né? Qual que é o Pix parcelado hoje em dia? O cara vai lá, tira dinheiro do teu cartão de crédito, transforma em Pix parcela, te cobra juros e ainda joga o risco do crédito na mão do emissor do cartão e não quer nem saber. Né? Então, produtos como esses, eles são caros, eles te oneram 2 vezes, porque você fica com a dívida mais o seu limite impactado, e ainda você corre o risco de não ter linha para isso, né? Porque se você não tiver um cartão de crédito com limite, você não compra. Por isso que existem outros produtos, né, dentro do Pix, como o BNPL, que muita gente chama do novo crediário, não é um Pix parcelado de fato. Nós temos aqui uma plataforma chamada Yellow, que faz exatamente esse tipo de serviço. Então, você transforma a sua operação de meio de pagamento juntamente com as outras operações de meios de pagamento, como cartão de crédito e crediário, caminhando de forma conjunta, mas que você tem um recebimento e um transacional Pix muito mais ágil, muito mais barato do que o cara ficar lá tirando o limite do cartão de crédito para parcelar Pix. Muito bem. E falando agora sobre a regulamentação do Pix, né? Queria que você falasse para a gente, Wellington, quais foram os principais desafios regulatórios enfrentados pelo Pix, né, desde o seu surgimento até hoje? O regulatório, o Banco Central, ele é um órgão que ele não deixa os regulatórios sem atualização. Então, dentro dos cenários que a gente vem vivendo, dentro da maturidade dos produtos, eles vão atualizando esses regulatórios. Eu acho que o maior desafio foi, de fato, colocar o Pix em produção, né? Fazer ele virar um produto produtivo. Então, você ter que colocar os grandes bancos, né, os bancões, como a gente brinca, para rodar dentro do Pix. Ah, mas esses caras não têm problema de dinheiro, mas são pessoas que estão ali
tentando colocar um produto novo de Instant Payment cheio de regras para funcionar. Então, eu acho que a implantação em si foi o grande desafio. Ainda há desafios, né? O Pix automático está vindo aí como um grande desafio, a iniciação pagamento, onde você transaciona Pix através do Open Finance é outro desafio, o mercado e os regulatórios estão cheios de desafios, né? Eles são recheados de desafios. Né? O Pix teve se eu não me engano, foi o ano passado, né, a turma do Pix, aqui a gente tem uns grupinhos no WhatsApp aqui do Pix, a gente falava, poxa vida, mas nem feriado o Banco Central está deixando a gente descansar, porque saía numa sexta-feira ou num pré-feriado, saíram 3, 4 né, alterações de regulamentação que nós tínhamos que adequar, ou os bancos tinham que adequar, a gente tinha que estudar para entender se tinha impacto A, impacto B. Então, esses desafios que vêm, eles ainda existem, né? Mas acho que a implantação, na minha visão, é opinião própria, eu acho que a implantação foi o maior desafio. Entendi. E como que o Banco Central tem lidado com questões de segurança e privacidade dos usuários, né, nesse ambiente digital? E quais são os principais protocolos e regulamentações que garantem a segurança das transações realizadas por meio do Pix? Bom, o Banco Central, né, teve aí um ataque muito grande no começo do Pix por conta das... Antigamente a gente chamava de saidinha de banco, agora a gente fala da quadrilha do Pix, né? A mídia bateu bastante, né, em relação à segurança do Pix, mas é que o Brasil não é para amador, né? Vamos ser sinceros. Se a gente for ver, nós somos pioneiros em muitas questões e protocolos de segurança, porque o Brasil, se o cara utilizasse a inteligência para fazer o bem, a gente era um país de primeiríssimo mundo. Mas, enfim, é crítica social feita, registrada, mas, assim, o Banco Central, a priori, ele instituiu, dentro do seu regulamento, do seu regulamento, a necessidade de ter um mecanismo antifraude. Então, todo mundo que transaciona Pix é obrigado a ter um antifraude. Né? Então, dentro disso, empresas como nós, a CIM, nós temos dentro da nossa solução já um antifraude que garante todos os requisitos regulatórios e também não regulatórios. Né? A gente não se prende somente ao regulatório, a gente se prende às oportunidades e às melhorias dos nossos produtos, mas todos eles têm, todo o nosso sistema tem essa vertente. E aí o Banco Central, vendo a necessidade justamente dessa parte da quadrilha do Pix, dos golpes, dos sequestros, etc., ele instituiu o MED, que é um mecanismo especial de devolução, onde cada usuário que sofreu um golpe, um assalto, ou que seja uma ação via Pix passível de abertura de um boletim de ocorrência juntamente à polícia militar local do seu estado, você consegue recuperar esse dinheiro, né, abrindo uma demanda juntamente ao Banco Central e ao seu próprio banco. Primeiro você procura o seu banco, se o seu banco se recusar, você procura o Banco Central. Falando, olha, eu sofri um golpe, está aqui o boletim de ocorrência, e eles são obrigados a averiguar e tentar recuperar esse dinheiro, e se eles não conseguirem, a demanda aberta no Banco Central garante a devolução do dinheiro ao usuário final. Também tem, dentro dos antifraudes, em especial o nosso, aqui da CIM Software, o bloqueio cautelar. O que é o bloqueio cautelar? Os bancos podem bloquear um Pix por até 72 horas para análise. E ele pode recusar ou enviar. E quem recebe também pode recusar. Se ele desconfiar que a sua conta, vamos supor, você está fazendo o banco A para o banco B. Né? Então o banco A identificou, olha, o usuário 123 aqui, né, a chave Pix 123, está tentando mandar 10 mil reais para o banco B. Opa, mas é estranho esse dinheiro sair assim. O perfil dele não bate. Eu vou travar esse aqui em até 72 horas em bloqueio cautelar e vou analisar essa transação. Se o banco A não analisar e chegar no banco B, o banco B fala assim, que estranho, essa conta que está aqui não tem esse perfil, ou foi recém-aberta, já está recebendo 10 mil reais, eu vou bloquear esse dinheiro aqui para avaliar se essa conta não é uma conta laranja, ou a conta de um golpista, ou a conta de se é uma conta comum de fato. Se ele identificar que é de um golpista ou de um fraudador, ele pode fazer a devolução para o banco. Falar, o banco A, esse dinheiro aqui eu não vou receber não, essa conta aqui ela é laranja, ela é golpista. Ou se ele identificar que de fato tudo normal,
né, e aprovar, o usuário pode entrar em ação também. Então, são essas as garantias de que o transacional do Pix é seguro. Fora protocolos, mensageria, entre outras coisas. Toda transação passa pelo Banco Central, 100% das transações, diferente até de outros países que eles utilizam as chamadas clearinghouse, né, são as câmeras de compensação, ou faz por uma entidade particular que faz o processamento disso tudo. Aqui no Brasil passa 100% pelo Banco Central. Então, tudo isso junto, mais as regulamentações, mais as partes técnicas que cada empresa, como nós oferecemos ferramentas para que o transacional do Pix seja extremamente seguro e o usuário possa entender ele como um produto extremamente seguro e confiável. Perfeito. E, Wellington, só uma observação, né? Ainda há muitos brasileiros, né? Foi constatado que ainda há muitos brasileiros que não aderiram ao Pix, seja por desconhecimento ou até por descrença na modalidade. E aí eu te pergunto, como que você enxerga essa situação e quais seriam os principais motivos para essa resistência que as pessoas têm em relação ao Pix? Alguns, é aquilo que eu te falei, né? Algumas pessoas da mídia arrebentaram com o Pix na televisão, né? Então, assim, se você for ver, algumas pessoas ainda acreditam, não é que acreditam, não é que esses jornalistas, né, ou esses apresentadores não tenham a credibilidade deles, mas a gente sabe, né, que a mídia ela quer audiência, né, independente de qualquer coisa. Então, para essas pessoas, a resistência é, putz, vi no programa do fulano de tal que o Pix, né, tem muito golpe, não vou utilizar. Eu vou botar um case aqui. A minha mãe, ela passou a utilizar o Pix esse ano, né, no começo deste ano. Desculpa, no final do ano passado. E eu conversava, falei, poxa, mãe, utiliza o Pix. Ela, eu não. O jornalista lá falou que eu não vou ficar nominando, não, gente. O jornalista lá falou que, né, não vou dar processo para você. Meu colega. Não, cara, eu não vou fazer um processo para você, não. Vou dar essa dor de cabeça, não. Mas assim, a minha mãe falou assim: não, o jornalista lá falou que tem muito golpe, eu tenho medo de ser sequestrada. Eu ainda brincava com a minha mãe, falei assim: mãe, quem gosta de sequestrar pobre é mais pobre ainda, não faz isso não. Então, assim, aí a minha mãe foi vendo que, pô, é legal ter o Pix, eu vou ter o Pix. Mas tem muita gente que é desbancarizada, né? Então, tem outras pessoas que, eu não quero ter conta em banco, não quero ter relacionamento. Outras enxergam o Pix, né? E aí, desculpa falar isso, mas, isso aí foi o presidente tal que implantou. Eu não quero coisa que veio desse cara. Então, assim, tem um olhar político muito, não só muito duro, como muito errado. Tem um olhar preconceituoso quanto à segurança do próprio produto. E aí tem o olhar daquele cara, eu não quero ter relacionamento com o banco, eu gosto de guardar dinheiro no colchão, né? Então, assim, a desinformação. E aí a gente vai para uma outra parte que não é desinformação, não é política e não é segurança, é limitação tecnológica. Então, nós vivemos em lugares onde a tecnologia, que aliás, ela é muito, querendo ou não, ela é avançada, né? A gente está no 5G, agora tem as conexões via satélite e por aí vai, mas ainda há lugares no Brasil que tem uma limitação muito grande tecnologicamente para a utilização do Pix. E isso tudo a gente resolveria ou pode resolver com a educação dessas pessoas, a disseminação da informação correta, né, a bancarização, falar o bem que a bancarização pode fazer, e também, né, esperar, e aí não tem muito o que fazer da parte tecnológica e bancária, mas é levar a tecnologia para essas pessoas que não a possuem. Perfeito. Vamos para a próxima, né? Em entrevista recente, o presidente do Banco Central, Campos Neto, ele afirmou que o Pix chegará em breve a 200 milhões de transações por dia. Então, eu te pergunto, na tua visão, em relação a essa fala do Campos Neto, quais mudanças você espera ver no comportamento dos usuários em relação aos métodos de pagamento tradicionais, como dinheiro em espécie, cartão de crédito e débito e transferências bancárias convencionais?
Bom, o débito e as transferências bancárias, foi o que a gente falou, já são os caras que mais sofrem hoje e vão continuar sofrendo. Né? Se o cara aceita débito na loja dele, fala assim, pô, débito cai em 3 dias, o Pix cai em 3 segundos. Quem que eu vou aceitar? O Pix ainda ele tem um problema muito grande, que a gente fala que é um termo que chama conciliação, é o cara conseguir entender o pagamento versus quando foi pago, por quem foi pago e o que foi comprado. Né? Então, algumas redes de varejo, eles conseguem fazer, né? Esse batimento aí, para chegar no final do dia, ele ter uma otimização grande do seu fluxo de caixa. Mas o Pix, ele é o meio de pagamento mais aceito no país. Né? A gente está falando aí de 860 milhões de pontos de aceitação. Né? Cada chave Pix é um ponto de aceitação. Então, assim, o impacto que ele pode trazer, e aí chegar ao número que o Campos Neto citou, não é algo impossível. A gente fala do pagamento do Pix automático, por exemplo. O Pix automático ele vai substituir muito bem o débito em conta, e isso vai acabar pegando um pouco aí da concorrência com o próprio cartão de crédito, porque o streaming vai acabar se adequando para receber em Pix automático, boletos. A gente emite aí por ano, se eu não me engano, dá em torno de 1 trilhão de boletos entre registrados e não registrados no Brasil. É muita coisa, é muita coisa. Porque você imagina, cada brasileiro tem no mínimo 4 boletos para pagar. No mínimo. Água, luz, telefone e um cartãozinho de crédito. Pelo menos. Isso é um brasileiro solteiro que mora sozinho, que otimiza seus gastos, mas a gente sabe que o brasileiro ele gasta bastante. Então, assim, se você está falando de no mínimo 4 boletos, você imagina um brasileiro como eu, que sou pai de 2 meninas, tenho esposa, tenho casa para pagar. Então, tenho água, luz, telefone, condomínio, gasolina, cartão de crédito, escola, Financiamentos. vai tudo. Então, você imagina. Aí a gente esquece que o brasileiro que tem carro e tem casa tem que pagar IPTU, tem que pagar IPVA. Então, você imagina tudo isso sendo pago por Pix. Você imagina tudo isso sendo transformado de boleto para Pix. Então, quanto mais o Pix ganha a escala, de fato, mais perto do número que o Campos Neto falou vai chegar. E aí é aquilo, você vai tendo que tirar números de alguém, né? Seja do dinheiro. O dinheiro físico está sofrendo. Sofrendo não, porque, né, querendo ou não, para o Brasil é uma economia. Mas o dinheiro físico, ele já é muito mais fácil você fazer hoje um Pix do que você tirar 10 reais do seu bolso. Né? Então, muito mais fácil você ir na padaria comprar 5 pãezinhos, 5 reais, qual que é? Dá uma chave Pix aí que eu vou pagar por Pix, do que você tirar 5 reais do seu bolso. Eu não vejo uma nota de 5 reais faz tempo. Então, assim, né, o Pix ele virou, sim, um sinônimo de dinheiro. Né? Ele virou o sinônimo do que a gente falava de, me dá 5 reais, me manda um Pix de 5. Então, ele virou sinônimo. Então, ele vai pegando desses caras. Eu acho que a hora que o Pix automático chegar, o cartão de crédito vai tomar uma varia grande em relação aos seus números, porque muitos que utilizam o cartão de crédito como meio de pagamento vão começar a ver a segurança que o Pix automático vai trazer e vai migrar com um número considerável para esse produto. E olhando para o futuro, como que você prevê a evolução do Pix no Brasil, né? Quais são as perspectivas para novas funcionalidades, integração com outros sistemas de pagamento, tanto a nível nacional quanto internacional? Qual é a tua perspectiva? Eu vejo o Pix indo para fora. Né? Já aqui na CIM, por exemplo, a gente tem produto do que a gente chama de cross-border, que você consegue fazer um Pix daqui chegar a um FedNow lá nos Estados Unidos. Então, isso já é uma realidade. Né? Então, em alguns países fronteiriços com o Brasil, você consegue realizar um pagamento dentro de uma adquirência via Pix. Né? A Paraguai, por exemplo, se você chegar lá para comprar os produtos nas lojas, eles já falam assim, aceitamos Pix. Na Argentina, muitos, eu tenho um amigo meu que voltou há pouco da Argentina e falou assim, cara, fui no Estrela Michelin lá, o cara me deu desconto porque eu paguei em Pix. Então, assim, o Pix ele está se tornando uma referência mundial. Né? Hoje ele é muito reconhecido.
né? Se você conversar com um norte-americano, e aí eu estou falando do mercado financeiro, se você conversar com norte-americano, colombiano, chileno, ele sabe o que é Pix. Você conhece Pix? Conheço. Mexicano, sabe o que é Pix? Sei o que é Pix. O Pix é o seu instant payment. Porque a gente virou referência. Então, a evolução, eu acho que é evoluir para que mais produtos como o Pix automático chegue o Pix garantido, tenha outros produtos, assim como nós também temos o Pix Saque, o Pix Troco. Então, hoje você fala assim, o Pix, então, ele roubou 100% do dinheiro? Não, você manda um Pix para um supermercado que seja credenciado a fazer o Pix Saque, você joga R$100 em Pix para o mercado, ele te dá R$100 em dinheiro, né? Então, assim, eu acho que a evolução do Pix, ela é constante. Eu acho que o futuro reserva é você fazer um Pix daqui, chegar lá na Europa, um Pix daqui, chegar lá na Austrália, um Pix daqui, chegar lá no Japão e vice-versa. Então, eu acho que isso vai se tornar como a gente utiliza uma mensageria, ou seja, uma linguagem global de instant payment, a facilidade de integração, ela é grande, ela não é algo impossível, pelo contrário, ela é bem tangível. Muito bem. E agora, para a gente encerrar os nossos cenários, vamos às considerações finais do nosso convidado. Wellington, eu te convido para fazer suas considerações finais, a gente já vai encerrar o nosso programa, então passo a palavra para você fazer seus agradecimentos, para você falar o que você quiser, tá bom? Fica à vontade. Então, agradecer aí a você, Kelly, agradecer o espaço que você nos cedeu para compartilhar nosso conhecimento, falar um pouquinho do que é a CIM Software. Então, quem tiver interesse pode acessar cmsw.com. Nossos produtos estão à disposição, nossa equipe comercial também. Agradecer ao pessoal da Trama, a Giovana, a Jéssica, que nos conectou aqui e nos deu a oportunidade de falar esse tempinho aqui com vocês. E a todo mundo que está ouvindo a gente, né? E contem com a gente, a CM Software ela é uma empresa que ela é pioneira nesse mercado. Nós temos produtos não só de Pix, não só de SPB, mas também produtos que trazem meios de pagamento, como o BNPL, plataformas que têm otimização de assessment de crédito, validação cadastral, entre outras ferramentas que podem ser de grande valia para o mercado, para o seu business, para a sua instituição financeira. Não atendemos só a instituição financeira, então você que é do varejo, indústrias, venha conhecer a gente está aberto aqui, né? O Kamal, que é nosso diretor comercial, ele está de braços abertos aqui esperando por vocês. Tá ótimo. E com isso a gente encerra os nossos cenários. Agradecemos a participação do nosso convidado, do Wellington, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.